Bem, bom dia. Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre preconceito e como nós temos as implicações disso no dia a dia. Primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui pela Biblioteca Ativa, então é uma novidade. Eu já não sei se vocês estão aí, se já estão logados, não tenho noção ainda. Se eu já posso começar a falar algo. Espero que a minha internet esteja dando conta do recado dentro das possibilidades reais. Uma internet que antes era para lazer, agora virou para trabalho, então vamos aqui vendo os desafios. Será que já começou? Eu já inicio? Como que é? Deixa eu ver aqui. Bom, será que eu já inicio? Bem, pessoal, aqui chegou mensagem de que eu já posso começar, então vou me apresentar. É a primeira vez que eu faço isso, então já adianto desculpas caso tenha algum tipo de problema quanto a. Já está aparecendo, já está aparecendo. Então tá, agora eu já estou ciente de que apareci. Vou começar então. Bem, meu nome é Renata, eu sou formada em História, licenciada na Unital, e eu já leciono na ETEC de Taubaté e também Pinda, mas a ETEC de Taubaté é a minha sede há 10 anos. Eu leciono tanto História como Sociologia e Filosofia. E por conta disso, eu tenho navegado por essas três disciplinas que eu considero tão complementares para nós pensarmos o mundo. E daí o professor Rafael Fernandes, da ETEC de Pinda, me convidou primeiro para fazer uma participação numa aula dele. Acabou que, segundo o professor, alguns alunos pediram para ver essa aula, além da turma dele em específico, e daí foi pensada essa live pela Biblioteca Ativa, e é a minha primeira vez nessa plataforma, primeira vez que eu estou fazendo isso, então é uma novidade, e não sei bem como se faz uma live, então eu vou agir como se eu estivesse em sala de aula com os meus alunos. Eu enviei para a Marli e também para o professor Rafael um roteiro de como eu vou conduzir a minha fala, a apresentação de alguns desses filósofos, sociólogos, escritores que eu trouxe para nós nos debruçarmos sobre o assunto do preconceito. Eu espero que vocês estejam me escutando
Não sei como está a transmissão da minha internet. Bem, eu vou falar de maneira mais devagar, até para caso esteja com algum tipo de má transmissão, vocês consigam me ouvir. E esse roteiro que foi disponibilizado, depois vocês podem entrar em contato para que saibam o nome dos autores que eu citei, já que nós vamos falar de preconceito. Então, lá vamos nós. Bem, primeiro que quando nós vamos falar de preconceito, nós estamos falando de seres humanos que estão agindo na sociedade, estão agindo diante de situações concretas, singulares, e eu vou trazer aqui para vocês diversos autores, diversos filósofos, porque eu considero importante, ao analisar algum assunto, partir de vários pontos de vista, porque assim, né, você consegue contemplar de alguma maneira, né, vários posicionamentos singulares e não arroga para si uma verdade única e absoluta. Eu, particularmente, penso que se existe uma verdade única e absoluta, nós, seres humanos, temos limites cognitivos, sensoriais para compreendê-lo, até mesmo temporal. Qual é o nosso tempo de vida para conseguir acessar todo esse conhecimento universal? Então, eu busco de várias fontes. E eu vou iniciar aqui no meu roteiro, para que eu não me perca. Opa, mexeu a mesa aqui. Com uma fala que eu conheci por uma professora na graduação, até Raquel Abdala, em que ela iniciou uma aula com um trecho do livro Dialética da Colonização, de Alfredo Bose, que é começar pelas palavras, talvez não seja coisa vã. Então, quem é meu aluno já está acostumado a escutar isso de mim, que eu pretendo sempre iniciar com as palavras que nós vamos usar ao longo da discussão, com os conceitos, afinal de contas, a realidade se apresenta para nós e nós a pensamos e a comunicamos através das palavras. As palavras serão o nosso instrumento para tanto pensar a nossa realidade, como também comunicá-la e auxiliar o outro a pensar. E quando nós falamos de preconceito, também recorremos às palavras, quantas e quantas palavras que antes, num contexto, eram vistas como comuns, corriqueiras, e hoje estão sendo repensadas porque elas trazem um preconceito que gera uma discriminação a determinado grupo num contexto da vida cotidiana. Opa, acertando uma luz aqui. Então, vamos começar pelas palavras, que não é coisa vã. Então, primeiro, quando eu digo conceitos, os meus alunos já estão acostumados que nas aulas de filosofia, sociologia e história, eu apresento para eles conceitos que são elaborações mentais, que envolve uma reflexão sobre uma realidade concreta que se apresenta. Eu dou o exemplo para eles, que se eu penso a palavra colonização, América Latina, já vem várias características que me permitem pensar quais são as características do feudalismo, características de uma colonização, características, enfim, de uma situação, né, que tanto me transforma, como também me permite conhecer um objeto que não está diante de mim. Então, os conceitos sempre são elaborações mentais. Nós, para vivermos, estamos diante de conceitos, como o conceito do que é bom, o que é errado, o que é belo. Quando nós nascemos numa sociedade, papai, mamãe, titio, titia, já nos ensinam as palavras que são adequadas para nós nos comunicarmos, quais são as palavrinhas mágicas e educadas, quais são as palavrinhas erradas. Até mesmo pai, mãe, avó são conceitos, porque pressupõe que aquele ser humano vai se relacionar com você a partir de algumas características. Você espera papéis sociais de uma mãe, papéis sociais de um pai, papel social de um tio, um padrinho, uma madrinha. Nós estamos lidando o tempo todo com conceitos. E esses conceitos, eles vão sendo reelaborados ao longo do tempo.
Por exemplo, quando nós falamos o conceito de padrinho, madrinha, dentro de uma cultura que está organizada no catolicismo, corresponderia talvez àquela pessoa que vai orientar aquela criança que é apadrinhada na fé, que vai fazer a parte do pai e da mãe, se acaso eles faltarem. E daí, hoje em dia, padrinho pode ser visto de uma outra maneira, apadrinhar alguém visto de outra maneira, enfim, os conceitos eles vão sendo reelaborados, uma característica você colocar mais ali, certo? Outras você retira. Conceito de família, família que, por exemplo, já foi vista durante muito tempo como uma união entre um homem, uma mulher e os seus filhos. Hoje se fala de famílias, né, estendidas, famílias fragmentadas, que família será um local onde você tem afetividade e responsabilidade, ainda que os membros não estejam ligados por sangue, ainda que nós não tenhamos outros critérios, enfim, conceitos. O tempo todo nós estamos lidando com conceitos. E seria o tal do pré-conceito, um conceito, né, pré-existente, prévio. Eu trouxe aqui, por exemplo, o Crockett, que os preconceitos podem ser definidos como um produto das relações das pessoas, né, que criam estereótipos, que é como se fossem marcas características, né, em estereótipos que são fornecidos pela cultura e conflitos psíquicos, desenvolvidos de modo singular pelo indivíduo. Nossa Senhora, professora, ajuda a entender o que seria isso aí. Bem, é como se nós, dentro de uma sociedade, fôssemos orientados desde pequenos a como agirmos. Vão nos ensinar, por exemplo, as características de um lugar seguro, de um lugar inseguro, de uma atitude correta, de uma atitude incorreta. E às vezes nós criamos estereótipos, aparências, para que as pessoas já cheguem até um lugar ou para se relacionar com alguém segura, esperando algo do outro. Então, nós temos, por vezes, criação de estereótipos que criam marcas, estigmatizam outros seres humanos, né? Por exemplo, eu aqui, vocês podem perceber, estou tatuada. Noutros tempos, tatuagem seria o símbolo, um signo de quem é marginalizado, está à margem dos valores sociais. Eu tenho piercing, nossa, que absurdo. Em outros tempos, isso seria, por exemplo, um estigma de alguém que provavelmente é revoltado, não segue os padrões sociais, né, por exemplo. Então, alguém te ensina, né, cuidado com pessoas tatuadas, cuidado com pessoas que têm piercing, cuidado com pessoas que moram na periferia, cuidado com pessoas que se vestem dessa maneira, e você já vai orientado, de alguma forma, a lidar com aquela pessoa, com aquela situação. E tem a ver também com tanto uma cultura, que já vai de alguma forma ensinar como lidar com aquele tipo social, com aquela situação, e também com aqui, né, temos conflitos psíquicos de cada um. Por vezes, uma pessoa pode considerar um outro grupo amedrontador ou perigoso, porque aquele grupo tem ideias diferentes da sua e, de alguma forma, te tira daquela zona de conforto em que você já está habituado com uma forma de pensar, confortável com uma maneira de viver. Então, a presença daquela pessoa iria te desestabilizar, então você tenta mantê-la distante, para que você não entre em conflito com ela e consigo mesmo, com a sua maneira de pensar. Às vezes a pessoa é muito autoritária, muito vaidosa, muito cheia de si, e que é portadora de todas as verdades universais, então ela está diante de alguém que mostra um posicionamento diferente, uma outra possibilidade de ser, e aquilo causa nela desconforto, desestabiliza, né? Então, os preconceitos, de alguma forma, tentam nos orientar na vida cotidiana, que é uma vida que se apresenta muito inédita,
Os preconceitos tentam, de alguma forma, nos trazer uma segurança de como lidar com uma situação. Para você agir como se já soubesse. O ser humano, ele experimenta muito desconforto ao estar diante do que ele não compreende. A busca pelo conhecimento tenta te trazer a sensação de conforto. Então, de alguma forma, se você já tem as respostas, se você já tem um meio adequado, você já tem um modo de vida consolidado, você chega para lidar diante das situações mais confortável. Nós vamos falando disso, gente, que eu vou apresentar vários autores aqui para vocês, e para falar de preconceito mesmo e os desdobramentos no cotidiano, eu vou falar da Agnes Heller, que está até no roteiro que depois será disponibilizado para vocês. Então vamos lá, né? Quando nós estamos também em sociedade, lidando no dia a dia, que as coisas acontecem, né? Ali, sem um treino prévio, sem aviso prévio, você tem aquele primeiro contato com o cobrador do ônibus, você tem aquele primeiro contato com a pessoa que passou por você na rua, você tem aquele primeiro contato com aquele motorista. Quando as coisas acontecem muito inéditas e nós não sabemos como agir, buscamos os saberes consolidados no senso comum. Vocês já devem ter escutado essa expressão senso comum, ou até mesmo ditados populares, sabedoria, né, de alguma forma, da vida cotidiana. Quando a gente fala em senso comum, são crenças que são constituídas na tradição. Você crê que aquela maneira de agir é a correta. Por quê? Os antigos faziam assim, meus pais faziam dessa forma e deu certo, estão vivos. Os meus antepassados agiam dessa maneira. Então, quando você não sabe como agir diante de uma realidade concreta, nova, que está ali sendo apresentada para você, para se sentir seguro, você busca um senso comum. Como as pessoas fariam? E, de preferência, como a maioria faria, porque a ideia é se a maioria age assim. Então, aquela minha atitude não será apenas particular, e se, por exemplo, eu errar ou tiver que ser punido, toda a responsabilidade não cai apenas sobre mim. Eu vou dividir essa responsabilidade em outros ombros, porque todo mundo faz assim, todos sempre fizeram dessa forma. Quando você segue uma tradição, a ideia é que você reproduz aquilo sem questionar. Você reproduz, faz com que aquela ordem que foi estabelecida permaneça. Então, o senso comum, ele acaba se alicerçando nessas crenças que estão alicerçadas na tradição, espontâneo e não crítico. Então, é aquela coisa. Vou dar um exemplo de senso comum. E eu não vou tomar leite com a manga porque dá dor de barriga. Não vou procurar saber por que dá dor de barriga, mas os antigos dizem que dá dor de barriga, passar debaixo de uma escada dá azar. Por vezes, né, você não tenta pensar, poxa, por que será que o leite com a manga pode dar uma dor de barriga? Será que é a quantidade de fibras que tem naquela fruta, que também tem bastante gordura, e também o leite, que, em outros tempos, não passava por tantos processos, e ele é um leite também gorduroso, e a união dos dois, dependendo da pessoa, se ela está mais sensível, né, solta o intestino e dá a dor de barriga, mas por vezes não é refletido assim. As pessoas seguem, não, os antigos diziam que eu não posso tomar leite com manga que passa mal, ou que eu não posso olhar para o espelho enquanto como que entorta a boca, ou que, sei lá, ou até mesmo o senso comum mais complicado e discriminatório que nós vemos em sociedade, que eu já escutei de algumas pessoas, quem mora em periferia é bandido, é alguém que está de alguma envolvido com o tráfico de drogas, ou até mesmo é uma rede de apoio ao traficante. E daí, qual é o problema desse tipo de senso comum? Você leva pessoas que moram naquelas realidades a serem tratadas por conta desse senso comum com violência. Você pode até mesmo agir violência contra pessoas que
estão em periferias, através de estereótipos, seja estereótipo racial, de gênero, esse senso comum, de alguma forma, te leva a agir de alguma maneira, se você não pensa, não reflete. É uma maneira de conduzir sua vida irrefletida, acrítica, você não pensa toda a complexidade, você vai pelo estereótipo. Então, é um conhecimento universal, a ideia é que você aplique a todos aquele tipo de conhecimento. Então, por causa de uma situação que, por exemplo, aconteceu, você vai generalizar, a ideia é essa, né? De preferência, generalizar um caso para todos, para que você sinta-se confortável na hora de agir em sociedade. Então, todas as pessoas na periferia agem dessa forma. Ou então, todas as pessoas daquela religião são assim, todas as pessoas daquele partido político são assim, todas as pessoas daquele grupo, né? De alguma forma assim. E também existe um esforço para compreender aquela realidade. Quando nós estamos falando de senso comum, conceito também, tem a questão do juízo. Elaborar um juízo é uma avaliação, né? Nós estamos sempre submetendo as situações do dia a dia a juízos. Daí temos juízo de realidade e juízo de valor. Vocês já devem ter escutado isso. Juízo de realidade é eu descrever alguma coisa. O celular está sobre a mesa. Começou a chover. O sol apareceu. Juízo de realidade. Agora, juízo de valor é quando eu atribuo algum tipo de qualidade que vai mobilizar a minha atração ou a minha repulsa. O lápis é feio. O céu azul é bonito. O dia nublado é feio. Querendo ou não, eu estou dando qualidades que vão mobilizar ou minha atração, é bonito o céu ensolarado, azul, é feio o dia, né, que é cinzento. Isso também acontece com pessoas, e nós temos que ver até que ponto os nossos gostos são pessoais ou são culturais, né, alicerçados aí nesse senso comum. Algumas pessoas podem considerar, acho o cabelo curto em mulher feio. Até que ponto será que isso é uma avaliação sua particular ou porque dentro de uma cultura acredita-se que o cabelo comprido está associado à feminilidade, a mesma coisa o cabelo curto, a masculinidade, então você acharia feio mulheres de cabelo curto e homens de cabelo comprido ruim, feio, né? Homens de cabelo comprido feio. E o problema é até que ponto isso não vira uma discriminação e uma violência contra o outro. Impede a qualidade de vida do outro. Obrigar um menino a cortar o cabelo que é longo, ou até mesmo bater nele, violentá-lo, ou violentar a menina por causa do seu cabelo. Eu estou dando exemplos assim, né? Que ainda tem desdobramentos ruins e tem outros ainda mais complicados, como através desse estereótipo, né? Você violentar, matar alguém por causa de alguma característica, seja característica cor, seja característica algum adereço que vincule aquela pessoa a uma religião minoritária em expressividade e direito naquela sociedade, ou até mesmo, né, questões, como nós sabemos, do fenótipo e raciais que vão levar aquela pessoa a sofrer um tipo de violência diferente. Então, né, são questões bastante complicadas, os juízos de valores, cabelo feio, cabelo ruim, traços feios, nós temos que tomar cuidado com esses juízos de valor, e como nós falávamos sobre palavras e conceitos, quem é meu aluno já escutou isso de mim, que eu procuro, por exemplo, romper com alguns senso comum,
que nós temos de xingar as pessoas, desvalorizando o feminino. Se vocês forem ver, palavrões de alguma forma atacam as mulheres, ou quando vai atacar um homem, vincula ele a uma mulher. Eu não vou falar os palavrões, mas é só vocês analisarem depois. Ou até mesmo na nossa sociedade, que tem uma formação racista. Eu, por exemplo, convido os meus alunos a refletirem sobre o atribuir negro a algo ruim. Então, em vez de falar, né, humor negro, por que não um humor ácido, né, um humor provocativo? Em vez de mercado negro, por que não mercado ilegal? Ou até mesmo, né, peste negra, deu o nome peste bubônica, né? E assim por diante. São palavras que foram valoradas, né, de maneira pejorativa e que acabam contribuindo com a discriminação. A gente vai ver que o preconceito ele está no âmbito das ideias e a discriminação na prática. Já que estamos falando de valores, vamos falar o que raio é. Opa! Tal do valor, os valores, porque isso se diz muito em sociedade, né? Temos que pensar quais valores aquelas crianças estão recebendo, sobre quais valores aquela pessoa está recebendo uma educação, enfim, né? Valores, ele acaba sendo sempre uma qualidade, uma avaliação que eu faço sobre algo que não é indiferente para mim, que não passa desapercebido, algo que eu valorizo, terá então para mim algum tipo de importância. Então eu trouxe aqui até uma contribuição do Manuel Garcia Morandi, que os valores, eles não são. Quando você diz que algo é como se ele fosse total ali, né? Algo que é em si mesmo, não muda, só pode ser daquela forma. Ele vai dizer que os valores não são, mas eles valem. Esse valer está ligado, então, à pessoa que vai, de alguma forma, dar uma importância, uma qualidade àquele objeto, aquela pessoa ou não. Então, eu vou ler aqui para vocês e está no roteiro que depois será disponibilizado. Os valores não são, eles valem. Uma coisa é valor, outra coisa é o ser. Quando dizemos que algo vale, não dizemos nada do seu ser, mas dizemos que ele não é indiferente para nós. A não indiferença é a essência do valer. Os valores não têm, pois, uma categoria do ser, mas a categoria do valer. O valor é uma qualidade. Então, o que acontece aqui? De alguma forma, para você, um valor, ele é importante e ele adquire essa importância na sua relação com o mundo. Então, temos muito essa discussão se existem valores que seriam universais, que são, certo? A questão, por exemplo, da bondade, a verdade sempre boa, a mentira sempre ruim, o que é bom, o que é ruim, como se sempre fossem, não está, como se não estivessem ligados a contextos. Por exemplo, quem já estudou um pouquinho aí, Platão, lá na Antiguidade Clássica, contexto da Grécia, mais precisamente Atenas, 5 séculos antes do nosso calendário comum, dentro da nossa cultura do cristianismo, né? Então, antes de Cristo, ele buscava compreender os valores que são universais. Universal seria aquele que é possível de você estender a todos, em qualquer tempo e espaço. E que eles não seriam relativos a um contexto. Então, por exemplo, lá na Grécia Antiga, no caso de Atenas, do Platão, existiria uma diferença, uma separação hierárquica entre o pensar e o agir, entre as ideias, né, e as emoções, entre a razão
e os sentidos, a razão seria sempre superior. Então, para ele, existiria uma diferença entre aqueles que pensam e aqueles que trabalham manualmente. Para o Platão, por exemplo, o trabalho pertenceria às pessoas que não são livres para pensar, elas estão presas às necessidades materiais. Então, o trabalho era para o escravo. Livre era aquele que tinha alguém para garantir o seu sustento material, para que ele pudesse pensar. Se a gente parar para analisar, nós estamos aqui estudando ou estamos de alguma forma podendo dedicar o nosso tempo ao pensar, ao refletir, porque alguém está garantindo a nossa existência material. Ou no nosso caso aqui, nós também buscamos esse trabalho para nos sustentarmos materialmente. Mas é como se fosse algo separado. Então, deveria ter um grupo responsável por pensar e outro responsável por apenas trabalhar, não refletir. E para essas pessoas, como elas não teriam tempo nem os meios para pensar e agir, elas deveriam ser submetidas às regras e à punição. Você tem que agir dessa forma, porque se você agir daquela, você será punido. Não tem reflexão. Quem vai refletir é um outro grupo. E o Platão, então, pensava que era possível você conhecer e existiria realmente essas ideias que eram universais e que é possível se aplicar a qualquer tempo e espaço. Ideia de bem, ideia de justiça, ideia de amor, ideia de beleza, ideias e que não diz respeito a um contexto. Já o Friedrich Nietzsche, a gente vai ver mais para frente, né? Ele vai questionar essa universalidade de valores. Para ele, os valores são característicos de uma época, de um contexto, e você deveria procurar saber se aqueles valores, eles correspondem à vontade de alguém, ao interesse de um grupo, de onde surgiu aquele valor, considerar, por exemplo, algo bom, ruim. Eu falei do trabalho, né? O trabalho, na antiguidade clássica, no caso de Atenas, por exemplo, era algo avaliado como inferior, ruim, algo que uma pessoa numa situação de escravidão, onde ela deixa de ser um ser humano, ela é transformada num objeto para o trabalho, então ela seria desvalorizada. O pensamento a razão é o que caracteriza um ser humano livre. A razão é a capacidade de pensar, criar a partir disso, nos transformaria em seres humanos e iria nos diferenciar do trabalhador que estava vinculado à escravidão. Hoje em dia, nós já vemos que a ideia do trabalho, o valor do trabalho, né, é avaliado de outra maneira. Tanto que parece que a nossa vida está vinculada ao trabalho e seria, na hierarquia dos valores, o maior. Você, pelo trabalho, pode ficar sem dormir, sim. O sono pode esperar. A sua alimentação pode esperar também. A sua família pode esperar pelo trabalho. Primeiro, o trabalho em primeiro lugar. Sua saúde, esse negócio de o quê? Se ausentar no trabalho para ir ao médico. Não, primeiro o trabalho, né? Vale a pena sim correr e não dormir, não se alimentar, não ter vínculos sociais com a família, não cuidar da sua saúde emocional, qualquer coisa, toma um remedinho para você não sentir tristeza. O trabalho aqui, né, em primeiro lugar. Vale a pena sim correr nas rodovias para chegar a tempo no seu trabalho. O trabalho hoje, então, ele é valorado de maneira diferente da antiguidade, estaria até talvez nessa hierarquia em primeiro lugar, porque tudo você pensa para o trabalho. Ah, você vai estudar isso, mas você vai trabalhar com isso? Ah, isso vai contribuir para que você seja melhor remunerado no trabalho? Ah, o trabalho, e no fundo o trabalho seria, para alguma forma, você ser bem valorizado, remunerado, ainda que isso não te traga prazer, porque o prazer ele vai ser né, experimentado no consumo. Você então é remunerado, daí você consome, sente prazer no consumo daquele bem que você
deposita uma expectativa de que vai te causar um bem-estar. Eu compro um tênis e acredito que através da expectativa que eu tenho de que aquele bem, né, vai me causar uma aceitabilidade na sociedade, eu vou ser feliz por comprar aquele tênis, por comer aquele alimento, por viajar por tal lugar, as pessoas estarão dispostas a me tratar bem por causa daquilo que eu consumo, né? Enfim, só para vocês terem noção de como o trabalho é um exemplo de algo que já teve valores atribuídos a ele diferentes ao longo do tempo e espaço, né? O trabalho era visto como punição, trabalho era visto como castigo, inclusive divino, né, por termos, né, no caso Adão e Eva, desobedecido a Deus. Então, trabalho era visto de uma maneira e depois é visto de outra. Valeu outra coisa. Então, valores. Daí vai de cada um de vocês aí, dependendo da sua situação, do seu conforto, de pensar se os valores eles são absolutos, universais, ou se eles são relativos a um contexto, tem uma historicidade, né? Vai muito do grupo social a que você pertence, do conforto que você experimenta de acordo com aqueles valores, vai muito disso, né? Lembrando que é sempre essa relação de diálogo. Nós mudamos as estruturas sociais, as instituições sociais, elas também nos afetam, né? Vai muito do quanto você está confortável na sociedade, o quanto você está desconfortável. A ideia seria que, por exemplo, já que a gente está falando de antiguidade, o Aristóteles diria que a nossa felicidade está vinculada, né, a nós encontrarmos o nosso lugar no todo, né, nesse universo, e eu me adaptar a esse lugar que eu ocupo no universo. Então, se eu estou adaptado, eu vou me sentir feliz no exercício da minha atividade. Então, para outros podem dizer que não, se você está desconfortável, vamos mudar a realidade, deixá-la mais flexível. Vai muito do grupo social em que você está. Algumas pessoas fazem parte de grupos que estão muito confortáveis, porque elas têm, né, as suas condições de vida são valorizadas, a sua religião, a sua aparência, o modo como você consome, a maneira como você vive, então não precisaria mudar nada. Outros já estão bem desconfortáveis e precisa flexibilizar a sociedade para que você tenha um espaço para viver ali. Então, aqui também, né, os seres mobilizam, né, os seres, os objetos, mobilizam a nossa afetividade, por atração ou por repulsa, seja atração pelas ideias, pelas pessoas, pelas coisas, ou repulsa por elas também. E daí, quando algo tem valor, é que não passa indiferente por você. E daí é bem aquilo que eu falei, conforto e desconforto. Se vocês forem ver, até a Agnes Heller, depois eu vou apresentá-los no final, de alguma forma, os preconceitos despertam afetos nas pessoas. Tem pessoas que são apegadas aos seus preconceitos, porque é confortável pensar daquela maneira, ela se sente segura. Essa segurança está ligada a um afeto de conforto, de conformidade, tranquilidade. O mundo é assim, não precisa abrir espaço para pensar diferente, né? E assim por diante. Nós somos mobilizados por afetos. Nós temos a tendência a nos aproximar daquilo que nos causa atração e nos afastarmos daquilo que nos causa repulsa. Daí a repulsa pode ser por ideias, por pessoas, por imagens, características, né? Assim nós vamos. E daí, bem, creio que vocês aí, dentro dos cursos em questão, porque pelo que eu sei agora tem uma diversidade de turmas aí assistindo a live, já devem ter tido alguma noção dos fenômenos sociais, aquilo que acontece em sociedade, sendo analisado pelo Emile Durkheim, através dos fatos sociais, do Max Weber com as ações sociais, ou o Karl Marx com as classes sociais. Acredito que alguns de vocês tenham alguma noção desses conceitos, mas a gente pode pensar isso, até que ponto em sociedade nós
somos determinados pelas estruturas que estão acima de nós, né? Os fatos sociais, como diria o Emile Durkheim, que tem característica da exterioridade, generalidade, coercibilidade, ou seja, eu nasci numa sociedade que já me ensinou desde pequeno como me vestir, como falar, como me alimentar, como me relacionar, como estudar. Nós estamos imersos numa cultura que é muito difícil de você flexibilizar ou romper, e daí a sociedade prepondera sobre o indivíduo. Essa seria a ideia do fato social para o Durkheim. Então, vão te ensinar desde pequeno. É assim que se veste. Se você não se vestir, não seguir essa indumentária, você vai ser punido. Ou você vai ser ridicularizado pela maneira como você se veste, ou você vai ser impedido de entrar num lugar, ou você vai sofrer uma violência, a culpa é sua pela maneira como você se vestiu. Ou até mesmo você pode tentar flexibilizar, mas você será sempre punido. Ou até mesmo, né, para o Max Weber, nós teríamos que analisar quais são as motivações individuais das pessoas em concordarem com algo, agirem de uma maneira ou não. Daí tem as ações sociais, que eu acho que vocês já devem ter estudado, ação social afetiva, ou tradicional, racional, de acordo com os fins, qualquer coisa, no outro momento, os professores de vocês comentam também, que agora eu vou para a parte da ideologia e da alienação. Quando nós vamos falar de preconceitos e os desdobramentos na sociedade, que é a discriminação, temos que falar também sobre ideologia. Primeiro que tudo está permeado por ideologia. É um conjunto de ideias que de alguma forma vai te nortear, não, porque isso também tem a ver com uma certa ideologia, vai te direcionar. Deixa eu só explicar por que não falar do norte, né? A ideia de que o norte, acima, dentro do nosso globo apresentado, né? O norte seriam os países, então, que estariam acima da linha, né, do Equador, então seria um modelo de civilização e nós deveríamos nos nortear por ele, tomar os valores do norte, tanto que hoje em dia temos a ideia do sulear, olhar os valores relativos ao sul desses hemisférios sul, né, outros valores, enfim, hoje em dia eu prefiro falar direcionar, porque tem um viés ideológico de vincular norte à civilização, a valores, no caso a gente sabe, né, europeus, enfim, deixa isso para outro momento. Então, a ideologia ela é um corpo sistemático de ideias e posicionamentos interpretativos dos fatos. E nós estamos somos permeados por essa ideologia. Ideologia tem na sua igreja, ideologia nós temos que vão mobilizar a política, nós temos ideologias, né, em diversos âmbitos, mas existe sempre uma ideologia ali que ela é a de um grupo dominante naquela sociedade. Normalmente o grupo dominante está vinculado ao poder político, poder econômico, poder religioso, que ainda é vinculado ao, né, exercício do governo. Então, ideologia é esse conjunto sistemático de ideias. E, segundo a análise marxista, ela seria um conjunto de representações e ideias que vão, de alguma forma, orientar as nossas normas de conduta e o indivíduo é levado a pensar de uma maneira, sentir daquela maneira, agir de uma maneira, de acordo com a classe dominante, quem está no poder. Então, de alguma forma, se vocês forem ver, existem valores que são defendidos como universais para as pessoas, só que elas correspondem aos valores, aos interesses de um grupo dominante. Nem todo mundo, na realidade concreta da vida cotidiana, consegue dar conta dessa ideologia. Hoje em dia, de alguma forma, todos nós temos que estudar para conquistar, então, uma qualidade de vida, estaria vinculada apenas ao esforço pessoal, apenas ao estudo. A ideia é que nós seremos felizes
fazendo um intercâmbio, conhecendo o mundo inteiro, consumindo, tendo carros, automóveis, embarcações, aeronaves, enfim, muitas pessoas seguem nas redes sociais aqueles que correspondem a esses grupos, né, dominantes e querem viver aquele estilo de vida e por vezes acham até que são pobres, são errados, estão com uma vida ruim porque acaba vinculando o seu modo de vida a esse que é pedido pelo grupo dominante, né? Avaliando as suas relações através das vontades de um grupo dominante. Enfim, no dia a dia você acaba pensando assim: há sempre um grupo que está no poder, ele cria um conjunto de ideias e faz com que toda a população o siga, o considere o único possível, o único natural, a única maneira possível de se viver. E no dia a dia, como eu falei para vocês, nós vamos buscar esse senso comum, porque daí a ideologia vem para nós, que não estamos elaborando esse pensamento pelo senso comum, e nós vamos reproduzir práticas ali sem refletir de acordo com as ideias do grupo dominante. E você vai se tornando alheio. Nós temos um processo também de alienação que dá para você vincular aos preconceitos. Calma que vocês vão ver que tudo isso daqui se une. É para a gente perceber como não dá para realizarmos análises de maneira simplificada, né? Simplista, nós precisamos de tempo para elaborar um pensamento, né? E hoje em dia se defende tanto imediatismo, as pessoas querem saber, entender as coisas muito rápido, né? Como se o conhecimento fosse algo que você compra ou que é rápido de se elaborar, né? Não é bem assim. É alienação, é quando você se tornou alheio a si mesmo, separado de si mesmo. Como assim? Você está agindo, de certa forma, de acordo com os valores ou os modelos que alguém de fora estabeleceu para você. Você está separado da sua própria vida, do resultado do seu trabalho, do seu estudo. Você é estranho a si próprio. Muitas vezes é assim: por que eu estou agindo dessa maneira? Por que é que eu estou buscando o mercado de trabalho através deste caminho, por esta via? Por que é que eu estou me cobrando a ter esta performance, seguir esse padrão de vida? Por que eu estabeleci essa meta para mim? Fui eu quem estabeleci? Faz sentido para mim? Ou eu estou buscando me adequar, né? Estar em concordância com o que a sociedade pede? Para que eu me sinta confortável, para que eu não seja tão mal julgado, para que as pessoas não me discriminem, não me violentem. A gente tem que entender que existe até esse afeto de escolher agir de uma maneira dentro do padrão, para você não sofrer o tempo todo com violência moral, psicológica, verbal, porque as pessoas, né, de alguma forma podem te violentar, te xingar pelo que você faz, as coisas que você fala. Então, se você estiver dentro do padrão, você está respaldado pelo todo mundo faz assim, mas eu só estou seguindo o que a cultura diz, eu não tenho culpa, eu estou seguindo o que o meu patrão, o que a minha sociedade, o que a minha cultura, o meu chefe disse, né? Então, eu estou confortável de alguma forma, né? Enfim, então a alienação, tornar-se alheio a si mesmo, né? E no caso, na ótica marxista, ele vai dizer que essa alienação no mundo do trabalho acontece quando o produto de um trabalho, daquele que está ali no ambiente de trabalho, um operário, seja ele dependendo do contexto, um servo, um escravo, o trabalho dele deixa de pertencer a ele, vai se tornar uma mercadoria, um meio para atingir uma outra finalidade. Então, por exemplo, muito isso acontece no estudo, né? Às vezes eu vejo alunos até me perguntando isso: professor, é isso que nós vamos aprender, cai no vestibular?
vai me ajudar a entrar numa universidade para que eu tenha um bom trabalho, para que eu seja bem remunerado e eu possa consumir e, através do consumo, experimentar o prazer, né? E atingir a tal da felicidade, como se tudo tivesse que ser útil, né? As coisas não estão em si mesmas, então é como se o estudo hoje em dia, o conhecer, também tivesse entrado nessa lógica mercadológica, né? O outro é um cliente, eu tenho que ofertar a ele aquilo que ele quer, para que o estudo seja um meio para eu conseguir uma outra coisa fora dele, não é um bem em si mesmo, né? Então, eu, por exemplo, o resultado do meu trabalho, poxa, eu trabalho como professora, como mensurar o trabalho de uma professora? Qual deveria ser a minha remuneração? Qual é o efeito prático do meu trabalho, né? De alguma forma, isso foi retirado de mim, né? Não sou eu quem escolhe a minha remuneração, ou não está apenas ligado a mim o resultado do meu trabalho, ou até mesmo a valorização. A gente vê que, né, o caso do professor que é tão desvalorizado, enfim, isso é uma outra questão que é desdobramento de preconceitos, né? Enfim, então as ideias sempre são produzidas numa realidade concreta, dentro dessa ótica que a gente está analisando. Ou seja, tem um porquê de você valorizar uma profissão e outra não. Por que será que o conhecimento, a educação, ela é precarizada, ela é desvalorizada? Será que dentro de uma estrutura em que nós vivemos relações concretas, existe um porquê que nós não estamos percebendo, né? De desvalorizar os profissionais da educação, desvalorizar a educação, vê-la como um gasto em vez de um investimento? Será que é interessante para alguns grupos que nós ainda estejamos alheios a nós mesmos, que estejamos apenas, né, sujeitos a viver o que uma ideologia nos pede, agir evitando punição e buscando aplauso, enfim, né? Tem tantas coisas aí. Então, a ideologia ensina a nós uma maneira de pensar. Porque pensa só, você é um bebezinho lá, bonitinho, nasceu, tal, não sei o quê, você vai ser ensinado desde pequeno, tá? Que alguns filósofos, alguns pensadores acreditam que nós podemos nascer com algumas ideias inatistas, né? Você já nasce com aquele saber inato, por exemplo, Rousseau, para ele, nós já nasceríamos com ideias de justiça e virtude, então o ser humano já nasceria bom. São as relações na sociedade que de alguma forma vai corrompê-lo, enganá-lo. Alguns acreditam que a gente já nasce, né, com alguns direitos, né, os jurinaturalistas. Outros que não, nós vamos aprender, né? Então, vamos por essa linha, né, tanto pode ser que nós nascemos com algumas ideias, algumas pré-noções, outros que nós vamos aprender, somos aí uma tábula rasa, né, diria Locke. Então, a ideologia vai te ensinar a pensar de maneira que convém a um grupo que está no poder, de alguma forma, né? Então, desde pequeno, você vai ser orientado como eu devo me vestir, como eu devo me relacionar com as pessoas, com que tipo de pessoas eu devo me relacionar, como eu devo direcionar meu afeto, meu amor. A ideologia te leva, te ensina a pensar, te ensina a sentir, te ensina a ter repulsa, te ensina a ter afeição, né? Determina as relações entre os indivíduos, adaptando-os às tarefas pré-determinadas, né? Ou num momento vai camuflar os conflitos sociais, ou outras vezes vai conceber a sociedade como una, harmônica. Então, nós temos, por exemplo, né, uma ideologia no país que diz que o brasileiro é um povo bom por natureza, trabalhador por natureza,
disposto a lutar pelo país. Olha só no nossos símbolos, né, e no nosso hino: verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Então você vai inculcar nas pessoas que ser brasileiro é defender a sua pátria, obedecer aos símbolos da pátria e à cultura como se fosse um pai, tratar aos demais como seus irmãos, uma fraternidade. A ideia, né, eu pelo menos fui criada assim, né, de que no Brasil, olha que país abençoado, não temos terremotos, não temos tufões, não temos vulcões, aqui todo mundo é feliz, todo mundo é carinhoso, todo mundo é afetivo, né? O homem cordial para o Sérgio Buarque de Holanda, mas isso é outra, de que nós agiríamos de acordo, né, com o coração, enfim. Eu cresci escutando que aqui não tem preconceito, que as pessoas, aqui não temos preconceitos raciais, não temos preconceitos contra a religião, porque aqui nós acolhemos todo mundo de braços abertos. De alguma forma, isso nos orienta a pensar, né, de maneira geral, né? Olha que legal, aqui é um país, então, onde não tem preconceito, que legal, olha só, pode vir todo mundo para cá. Só que, ao mesmo tempo, você é ensinado a amar um universal, mas e o concreto, e o singular? Eu sou ensinado pela minha religião, pela minha cultura, a amar a todos. Mas o meu vizinho é difícil, porque ele me provoca, né? A culpa é dele. Quem mandou ele ser de outra religião? Quem mandou ele ter uma união, uma afetiva? Quem mandou ele ser de um fenótipo que me causa repulsa? Quem mandou o problema? O meu vizinho, eu amo todo mundo, com exceção do meu vizinho, né? É como se fosse, nós fôssemos orientados a amar um universal. Mas e os seres concretos com quem você dialoga e vive todos os dias, né? Então, por exemplo, dentro dessa linha, a ideologia, criar essa ideia de que nós somos unos, harmônicos, a ideia de uma maioria do todos, ou ao mesmo tempo vai colocar quem são os outros. Então, mas aqui não cabe nesse país os outros, que têm outros valores, né? Então, sei lá, o índio que quer viver aqui vai ter que viver como nós, que somos maioria. O quilombola quer viver aqui, só que vai ter que viver como nós, a maioria. Quem que é o nós? Quem que é a maioria? E olha só, crianças quilombolas estão crescendo dentro daqueles quilombos com os valores deles. Que perigo, precisamos orientá-los aos nossos valores. Ai, que horrível, olha só, ciganos, população cigana dentro do Brasil, imigrantes. Não, aqui é o nós, aqui é o todo, vai ter que ser brasileiro, né? Então, é complicado isso. Você acaba sendo ensinado a ver o outro com desconfiança, né? E praticar a discriminação, impedir que ele tenha qualidade de vida. É o seguinte, você viver aqui, eu estou disposto a te amar. Só que se você viver de acordo com o que eu quero que você viva, né? Vai ter que largar essas suas roupas características, sua religião, que aqui a maioria, né? Assim vai. Para o Gramsci, Antônio Gramsci, a ideologia vai funcionar como um cimento na estrutura social. Então, pensem essa ideia, né, de uma estrutura. Você precisa de etapas, né? Você tem a fundação, você tem as pilastras, você vai erigir as paredes, né? Subir as paredes, uma estrutura. O que une essas partes, como pilastra, fundamentação, tijolos ou blocos estruturais, né, o teto, tudo mais, seria um cimento, né? Esse cimento seria ideologia para o Antônio Gramsci. E esse cimento estrutural, né, que quando um grupo social consegue exercer uma liderança, né, que é a hegemonia moral e intelectual, ela une essa variedade de aliados formando um bloco de forças sociais. Então, a ideologia vai ser incorporada no senso comum e estabelecer um consenso entre as pessoas. Então, até agora a gente está falando dessas ideias universais, né? E daí eu trouxe aqui um pouco do Friedrich Nietzsche, porque o Nietzsche, ele traz uma ideia diferente, um perspectivismo. Ele acredita que ao abordar alguma coisa, eu devo abordar sobre diversos pontos de vista, porque na vida
nós vemos um dinamismo, as coisas não são, sabe, e nunca mudam, as coisas estão sendo, existe uma dinamicidade, sempre um vir a ser, nada é estático ou fixo. E ele propõe uma experimentação e do pensar. No dia a dia a gente experimenta o pensar. Por vezes a tentativa é bem lograda, outras não. E ele vai contra essas ideias, como eu falei para vocês, de Platão, de que existem valores universais aplicados a todos. Ele já propõe até um procedimento de buscar a gênese, né, a origem dos valores, na genealogia, até mesmo da moral. Buscar, procurar saber em que contexto histórico surge um valor. Eu dei o exemplo do valor do trabalho, né? Em que contexto histórico foi conveniente para um grupo valorizar o trabalho, porque agora o trabalho não poderia ser visto como uma punição ou algo que não te permite viver socialmente com qualidade. Agora o trabalho precisa ser valorizado. Então você teria que ver em que contexto histórico surgiu algo. E a pergunta do Nietzsche seria: aquele valor, bondade, honestidade, resignação, resiliência, né? Por exemplo, pacificidade. Aquele valor, ele contribui para a expansão da vida ou para a degeneração? Essa seria a proposta dele. Quando nós estamos falando, né, de valores que orientam a vida, eu trouxe aqui também o nosso amiguinho Paulo Freire, com o conceito de praxis, que também já era apresentado lá pelo Platão na antiguidade, de que quando a gente está vivendo a vida real, existiria uma unidade dialética, esse diálogo entre a teoria e a prática. Você deveria elaborar uma teoria, ela orienta a sua prática. Ali na vida real, se manifesta de uma maneira, por vezes você pensou de uma forma e a realidade foi outra. Aquela realidade deveria informar a teoria e modificá-la. Daí você vai, a teoria modifica a realidade, fica essa relação dialética. A praxis, então, a permissão para nós mudarmos. Se você percebe que um valor naquele momento não tem resultados benéficos para aquela realidade, por que não mudar? Por exemplo. Ou nós não ficarmos assim presos, arraigados a uma ideia anterior que foi produzida num contexto muito diferente do nosso e que aqui não se manifesta dessa forma, ou pegar modelos de outros países, modelos de outras culturas e querer enfiar no Brasil, né, em vez de pensar algo que corresponde à nossa realidade, enfim, a praxis no dia a dia, inclusive mudar de opiniões, por que não, né, opinião, essa sua consideração sobre algo. Agora sobre pensar cada caso particular. O Aristóteles, já que eu falei dele, aquele filósofo lá de Estagira, na Macedônia, na Antiguidade também, ele falava sobre a sabedoria prática, de que você precisava exercitar a prudência, exercitar as suas virtudes, você não nasceria com elas. Então a gente pensa, isso é importante para nós pensarmos, sobre até pessoas preconceituosas, né? Ou até mesmo as nossas práticas preconceituosas, até que ponto nós estávamos orientados por uma ideia que nos foi ensinada, e você percebe que na prática aquela ideia não traz tantos benefícios, porque eu não posso mudar ou praticar algo diferente. Ele vai dizer que quando você pensa na ação humana, ela é dotada de uma variabilidade muito grande, a contingência. A contingência é aquilo que pode ser mudado. O ser humano, ele pode estar imerso numa mesma realidade e agir de maneira diferente. Vocês veem isso em família. O irmão e a irmã, criado pelo mesmo pai e a mesma mãe, convivendo com o mesmo grupo de amigos, na mesma vizinhança, na mesma escola, na mesma igreja, e aquelas duas pessoas reagem de maneira diferente diante de uma situação, como uma morte de um parente, como um conflito, como uma doença. Então,
o Aristóteles vai dizer o seguinte: existe diferença entre você analisar os elementos da natureza. A natureza funciona de acordo com a natureza, né? A natureza de acordo com o que é chamado de necessário. Necessário acontece apenas daquela forma. Você observa o movimento dos astros. Você não vai interferir no movimento dos astros. Você pode apenas compreendê-lo. Quando é ação humana, a diferença está aí. Às vezes a gente quer ser muito determinista e falar, olha, pessoas que crescem num meio serão desta forma. As pessoas submetidas a um tipo de realidade agirão desta maneira. Não necessariamente. Quando você está lidando com seres humanos, alguém pode sofrer. Dois irmãos sofreram uma determinada situação na vida. Um pensa que não quer reproduzir nas suas relações o sofrimento que ele experimentou, as práticas dolorosas, né, que ele sofreu, e o outro fica rancoroso, vingativo, e vai agir igualzinho agiram em relação a ele, vai querer se vingar dos outros, ou exercer um poder que é característico de quem o violentou. Vocês devem conhecer pessoas assim, não necessariamente passar fome, vai, sabe, melhorar a vida do outro porque ele vai valorizar, não necessariamente sofrer ou passar por uma doença vai melhorar o agir do outro, não, a pessoa pode ficar rancorosa, melancólica, desistir, ou até mesmo, não, eu vou melhorar. Quando é ser humano, a gente está lidando como contingente. Contingente é que pode ser de uma maneira, pode ser de outra. E isso em sociedade nós percebemos também, né? Às vezes nós temos preconceitos como, filhos de... Daí a gente vê discriminação. Filhos de pais separados serão... né, como desajustados, né, precisamos cuidar da família, evitar a separação, porque senão o fruto dessas uniões será alguém desajustado à sociedade, alguém que não presta, né, vamos punir essa criança que é filha de pais que se separaram, né, a gente vê esse tipo de coisa no dia a dia, né, um preconceito vira uma discriminação. Você acredita que, então, deve já orientar a sua relação com aquela pessoa de uma determinada maneira. É filho de pai separado. Já vou orientar a minha ação dessa maneira, porque aquela pessoa é desajustada, provavelmente ela é problemática. Não, aquela pessoa faz parte da mesma igreja que eu, então eu vou confiar nela, porque eu já estou acreditando que ela vai agir de acordo com os valores que eu também observo, tal, não sei o quê. Agora, então, o Aristóteles vai dizer isso, como é importante você praticar as virtudes e ter um espaço que te possibilite exercer essas virtudes. O Aristóteles fala, até está nesse roteiro que eu mandei para vocês, vai para vocês, que precisamos de complementos úteis à virtude de alguém. Seria assim, eu tenho uma potencialidade para eu exercê-la, eu preciso de meios. Então, alguém que está na miséria, como que ela vai praticar a virtude? Ela precisa se alimentar, ela precisa de saúde, ela precisa de meios, a gente sabe, tenta pensar com fome. Todo mundo aqui já deve ter pensado com fome, se sentido mal, você não tem nem energia para o seu corpo se manter ereto, sentado, pensar gasta energia, né? Como que você vai cobrar de alguém que não se alimenta, que ela pense, a ideia do não deu peixe, ensine a pescar, peraí, você vai ensinar a pescar a pessoa sem a vara, sem o rio e sem a força física para pescar? Até que ponto, né? Enfim, nós precisaríamos de meios e a experiência também para você praticar a virtude, você precisa de repetir aquela experiência. Então, isso até na nossa vida, quando às vezes nós pensamos, aquela pessoa já errou comigo, será que ela não precisa também de chances para praticar as virtudes, né? Alguém que sofreu uma pena, um apenado, que foi então foi preso, será que aquela pessoa não merece depois também uma outra oportunidade em outro contexto para ela exercitar aquelas virtudes?
outros meios, né, reinserir uma pessoa em sociedade, são questões sociais, né, que trazem muitas dúvidas aí. Então, por exemplo, São Tomás de Aquino, que ele já é um filósofo da escolástica, né? Ele que traz o pensamento de Aristóteles para universidades medievais, ele fala do casuísmo, que eu acredito que é muito interessante. Ele vai dizer, né, que, querendo ou não, tem muitas coisas na nossa vida que nós não controlamos, que é aquilo que a gente chama de um elemento trágico da nossa vida, né? E algumas questões nós não temos como antever. Então, nós tínhamos que pensar cada caso quando estamos falando de seres humanos. Nós sempre escolhemos, né, a melhor maneira de agir possível. Cada ação escolhemos o melhor possível, pois nunca sabemos o que vai acontecer de fato. Eu posso ter uma intenção com vocês. Eu ajo com uma intenção, mas eu não tenho controle total sobre como vocês vão receber, por exemplo, as minhas informações, a minha aula, se vão me atacar, se não vão, isso não está no meu controle. Isso aí já diz respeito a vocês, né, e não a mim. Os nossos erros morais, segundo ele, aconteceriam porque nós estamos sempre agindo diante de situações singulares, inéditas, e que nós deveríamos, de alguma forma, tentar, a partir das nossas experiências e da nossa memória, prever algumas situações, né, pelas experiências, para que nós possamos reduzir os casos singulares, né, reduzir esses infinitos possíveis. Mas acaba sendo assim, se você parar para pensar. Você age de uma situação inédita e não tem como tentar antes um treino. Tem um livro que eu gosto muito, meus alunos já sabem, porque eles sempre me escutam citá-lo, do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, em que determinado trecho do livro ele diz que o que é a vida, se próprio ensaiar da vida já é a própria vida. Ele quer dizer que, assim, você não tem um palco para ensaiar a vida antes. Eu, por exemplo, não tenho necessariamente um palco para ensaiar esse momento antes, embora eu tenha sala de aula, agora eu tenho Teams, é outra plataforma, outra forma de dar aula, mas as nossas situações são inéditas, porque por mais que eu já tenha dado aula, aqui são outros alunos, né, é outra configuração, são outras pessoas, acaba sendo inédito. Como a gente vai treinar muita coisa na vida, você não tem como treinar antes. Treinar antes como ser professor, como ser pai, como ser filho, como ser, né, nós estamos aí treinando na própria vida, né? E tem até uma frase de Hipócrates, também filósofo antigo, que ele diz que a vida é breve. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, vocês têm. A vida é breve, a arte é longa, né? O que nós deveríamos trabalhar. O momento é oportuno, cada momento surge uma oportunidade ali. Fugidio, porque ele é efêmero, né? A prova vacilante e o juízo difícil. Agora, sobre, né, até mesmo o erro, eu vou falar já da Agnes Heller, depois eu falo aqui do erro. Não dá tempo de falar do erro. Quando nós estamos, então, diante da realidade, muitos de nós temos medo de errar, nós temos medo de agir de uma maneira equivocada e sermos punidos por isso. Até por isso, pelo medo de errar, que nós buscamos a tradição, buscamos os nossos antepassados, buscamos o senso comum, buscamos a ideologia para evitar erros. Nós temos muito medo de errar, porque o erro hoje em dia, né, a gente tem visto até essa ideia do cancelamento que os meus alunos me falam, eu não tenho Twitter para garantir minha qualidade de vida, né, e a minha saúde mental, mas meus alunos me trazem algumas situações do Twitter, né? Cultura do cancelamento, vamos cancelar alguém, né? A pessoa errou, vamos atacá-la, impedir que ela tenha qualidade de vida e que ela se retrate ou que ela aprenda, né? Sobre o erro, o Mia Couto, que alguns de vocês podem conhecer, escritor moçambicano, tem obras como O Pé da Sereia, que eu estou lendo, aliás, entre outros. Ele fala que na ciência, né, como nas outras atividades, o mais importante não é o que achamos científico, mas é o lado humano. E criou-se a ideia de que um cientista, ele é isento do erro.
uma espécie de privilegiado que apenas trilha pelos atalhos do rigor e da exatidão. Essa aversão pelo erro é mais grave dos erros, porque é tão vital errarmos quanto acertarmos. Devemos afastar o medo de errar, devemos o gosto por experimentar, mesmo cometendo falhas. A natureza foi evoluindo graças ao erro básico que é a mutação. Se os genes nunca falhassem, não haveria diversidade que é necessária para a continuidade da vida. Os processos vitais exigem ao mesmo tempo rigor e erro. Não podemos ter medo de não saber. Devemos recear não termos a inquietação, né, do saber, passarmos a saber. Então, por que eu estou falando aqui do erro? Eu vejo que hoje em dia muitas pessoas têm tanto medo de errar que elas nem tentam, elas nem estudam, elas nem se manifestam, elas nem dialogam. E nós temos que pensar que o erro faz parte do processo, né? E assim por diante, porque o erro acontece no cotidiano. Agora eu vou entrar na parte do cotidiano, né? Dos preconceitos no cotidiano. Agora que eu já trouxe toda essa estrutura que ajuda vocês a pensarem do que é conceito, que é um preconceito, ideologia, senso comum, agora que de alguma forma eu instrumentei a gente para pensar junto. Cadê aqui? A Agnes Heller, que até o professor Rafael pediu que eu trouxesse alguns nomes para os alunos dele depois realizarem uma pesquisa, se não me engano é isso, né? Depois a gente fala sobre. Ela tem um livro, essa filósofa, chamado O Cotidiano e a História, e tem uma parte que ela fala apenas sobre os preconceitos. Ela vai falar como o preconceito no cotidiano, né? Num cotidiano que nos deixa alienados, como que isso acontece? Por que alienados, gente? Você parar para pensar, quantos de nós aqui realmente consegue ter conhecimento científico sobre alguma coisa? Você consegue ter um tempo e uma disponibilidade afetiva, cognitiva para buscar conhecer de fato. Nós recebemos muitas informações e nós estamos alienados até pelo nosso trabalho. A gente dedica a maior parte do nosso dia ao trabalho e outras esferas da vida parece que elas ficam deixadas de lado. Tanto que tem países que estão revendo a carga horária de trabalho a 6 horas e não mais 8. Nós tivemos lutas sociais nesse sentido de diminuir carga horária. Nós estamos, de alguma forma, alheios a nós mesmos. Quem realmente se conhece, quem tem tempo para pensar sobre si, conhecer-se, ler, saber o que realmente gosta, fazer uma terapia, conhecer a si mesmo, né, e tudo mais, buscar a sua religião. Então, ela vai dizer que são traços da nossa vida cotidiana, né, o caráter momentâneo dos efeitos, a natureza efêmera das motivações, é como se fosse assim. Também temos a fixação repetitiva do ritmo e a rigidez. No dia a dia, o que acontece? Nós temos tanta coisa para fazer, nós estamos dentro de um ambiente rígido, que é limitado pela nossa rotina, pela nossa carga horária, pela rapidez com que eu tenho que agir, eu tenho que pensar rápido, agir rápido, e daí o que acontece? Eu busco, então, esse senso comum que já está alicerçado para eu saber agir. Você não consegue parar e pensar, né? Então, quando você está no dia a dia, você sempre está reagindo a uma situação singular. Eu com meu colega, eu com a minha vizinha, eu com meu namorado, singular. Só que eu vou orientado pelo geral, né? Eu estou diante de situações singulares, respondendo a estímulos singulares, resolvendo problemas singulares. Só que para nós podermos reagir, eu tenho, né, que submir o singular o mais rápido possível à universalidade. Como assim? Eu tenho que pegar esse singular, eu me relacionando com meu colega de trabalho, submir, colocar ele dentro de um universal. Como eu devo tratar um colega de trabalho? Como é a relação chefe e funcionário? Como é a relação namorado e namorada? Ou seja, eu pego o singular, coloco no universal. E esse universal está vinculado à ideologia,
senso comum, tudo isso que eu falei para vocês até agora. Então, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, né? E temos de organizar as nossas atividades cotidianas e não temos tempo para analisar todos os aspectos do caso singular, eu tenho que situá-lo mais rapidamente a um ponto de vista, né? E daí eu recorro à ultrageneralização. Os preconceitos, eles acabam sendo assim, ultrageneralização. Generalizar que pessoas daquela religião agem assim. Logo, ou vou ter aversão a elas, ou proximidade. Por exemplo, já que falei de religião, eu tenho um preconceito de que uma pessoa de uma religião, ela é ruim, porque ela age de maneira ruim, ela cultua um Deus ruim, de acordo com o meu, então eu já fico na defensiva com aquela pessoa. Daí eu tenho um colega de trabalho que é daquela religião. E eu vejo que ele age muito parecido comigo, ele tem valores muito parecidos com os meus. Eu não vejo ele tendo ações ruins, ações maldosas, mas mesmo assim eu não consigo vê-lo individualmente. Eu vejo ele sob a luz daquela ideologia que diz: pessoas daquela religião não prestam. Daí você vê um preconceito virando uma discriminação, ou até mesmo, né, pessoa daquela cor, ela é inferior. Ainda que eu veja que ela tem bons resultados, que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma pessoa que compreende o mundo, é racional. Não, eu ajo de acordo com o meu preconceito. Ou até mesmo sobre a afetividade, uma pessoa trans, uma pessoa cisgênero, e assim por diante. Então, sempre nós vamos recorrer às ultra-generalizações no dia a dia. E daí vira discriminação. Então, o indivíduo, né, ele vai experimentando o empobrecimento da sua individualidade, porque ele vai pensar de acordo com estruturas já cristalizadas, né, enraizadas. E o nosso mundo cotidiano exige uma rapidez de raciocínio que não nos permite, então, avaliar cada caso. Então, a Agnes Heller vai dizer o seguinte, né, que o cotidiano tem esse caráter efêmero, que nós temos que agir empiricamente, ou seja, na situação concreta, a partir disso que nos foi ensinado, esse pensamento ultrageneralizador, que a dinâmica do dia a dia favorece essa ultrageneralização, porque nós não temos tempo para reflexões profundas sobre os conceitos, né? Acaba sendo um juízo provisório, né? E que tem uma questão aqui para eu finalizar para vocês, que é a fé, que ela diz. Fé é uma crença, um afeto de certeza, que não precisa de provas. É uma certeza que eu tenho. Ela vai falar que o preconceito está aliado a uma fé. A pessoa preconceituosa crê que aquele seu preconceito, na verdade, é um universal. Ela se sente confortável, ela tem um apego pelo seu preconceito. Eu tenho esse preconceito porque é assim que se vive, essa é a única maneira possível de se realizar, né, a vida, a única maneira de se amar, a única maneira de se casar, a única maneira de se crer num ser superior, a única maneira de trabalhar, a única maneira de... Eu tenho um apego afetivo a esse meu preconceito, porque ele me traz conforto. Eu quero me sentir confortável de que eu sei tudo, que eu sei a fórmula de viver, certo? E por isso eu reproduzo e eu não quero saber de outros pontos de vista. Essa é a minha opinião e pronto, acabou. Você é errado, você está me causando, aliás, repulsa, porque você está trazendo ideias novas que confrontam as minhas verdades e eu quero te repelir, te afastar, te matar, se possível, assim não tem que conviver com você, né? Vira violência. Então, né, ela fala de uma fixação afetiva que o indivíduo ou os grupos têm por um preconceito. Para ela, as opiniões, as visões, as convicções das pessoas estão ligadas aos afetos de confiança e de fé. Eu confio que essa é a forma de pensar a vida, eu tenho fé que essa é a melhor maneira de viver, que esse é o modelo adequado de civilização, que esse é o modelo de pessoa, esse é o modelo de bem, esse é o modelo de... assim vai, né? E no caso, ela vai dizer que a fé vai aparecer em par com outros sentimentos, amor e ódio. E o ódio que vocês têm, aquela repulsa por quem não pensa como você, né? Você tem uma intolerância emocional
consequência dessa fé. Só que ela vai dizer que todos esses preconceitos são assimilados pelo indivíduo através da estrutura onde ele está. A estrutura que é socialmente imposta. Então, a Agnes Heller vai dizer o seguinte: o preconceituoso, o preconceito da pessoa, por exemplo, o racismo. O racismo da pessoa racista não diz tanto sobre ela, mas sobre a estrutura onde ela está. Então, você teria que combater essa estrutura que criou um tipo de pensamento, onde o outro estaria, então, inserido, onde ele é ensinado a agir daquela maneira, e não necessariamente você vai poder avaliar a pessoa pelo preconceito dela. Já outros filósofos, como Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que são da teoria crítica, uma outra linha, né? Eles já vão dizer que não. Que o preconceito te ajuda a conhecer a pessoa do preconceituoso. Porque ela escolheu de alguma forma, né, dentre as várias maneiras de pensar, aquela que condiz com algo que é subjetivo dele, ele projeta no outro aquela sua raiva, aquele estereótipo. Então, por exemplo, para o Theodor Adorno e o Horkheimer, eles dizem que o preconceito diz mais sobre o preconceituoso do que do objeto ao qual ele se dirige. Então, por exemplo, por que convém àquela pessoa ser racista? Por que convém àquela pessoa ser homofóbica? Convém de alguma forma. Então, ela vai projetar naquele objeto que ela odeia, que ela tem aversão, que ela tem fobia, algo dela, e daí ela quer, de alguma forma, violentar o outro. Não, eu quero sentir que eu sei como viver, a maneira é essa, né? A minha maneira de viver é a correta, eu quero tirar da minha vista qualquer um que me cause desconforto com outra forma de viver. Já a Agnes Heller, não, ela vai dizer que os preconceitos são assimilados pelo indivíduo que está inserido dentro de uma cultura, né, de um processo social, e ele vai reproduzir de maneira pouco refletida no dia a dia, nos casos concretos do dia a dia, a sua consciência, o que ele aprendeu. Ela fala muito sobre a falsa consciência, que muitas vezes aquilo é criado propositalmente para atender ao interesse de alguém. Então, aqui fica, né, todas essas considerações que eu trouxe para vocês, né, algumas dentro do tempo. Primeiro eu achei que seria 50 minutos, depois me disseram 1h30, então, dentro do momento, estou vendo aqui que já está se esgotando o meu tempo, depois não sei se o povo fala comigo, eu não sei o que vai acontecer, mas seria a gente pensar dessa maneira, né, os preconceitos, de alguma forma, estão dentro desses autores que eu trouxe, alinhados às sensações de conforto, de que eu sei como viver, que na minha vida cotidiana, prática, eu preciso de algum método de viver para eu me sentir confortável, para lidar com as pessoas, eu preciso saber mais ou menos onde eu estou pisando. Então, cria-se esses estereótipos, né, essas ideias, essas imagens dos outros, para que eu já espere daquele grupo um posicionamento, daquele grupo uma ação, uma moralidade. Daí a Agnes Heller vai dizer que aquele preconceito está ligado a uma estrutura, onde a pessoa está inserida. Já, por exemplo, o Horkheimer e o Adorno vão dizer que a gente conhece um pouco da pessoa, do preconceituoso, pelo tipo de preconceito dela. Às vezes é uma pessoa que precisa muito se afirmar, ela na verdade está mostrando um ódio que ela tem ali, e ela cria aquele objeto de ódio. A culpa não é minha, a culpa é daquele homem que está tendo posturas afeminadas, que não é correto, e ele que está agindo errado, e a punição para ele pelo seu erro é a morte, porque ele é pecador, ele pediu por isso, tá certo, ele apanhou porque ele que está agindo errado. Ou então, né, sei lá, um grupo, aquela pessoa levou uma pedrada na cabeça por ser de uma religião que não é da maioria aqui. Se você quer se submeter a essa realidade aqui onde nós vivemos, você tem que seguir a cultura majoritária, numérica, e se você levou uma pedrada por estar, né,
cabeça raspada e trajes do candomblé, a culpa é sua, não é minha. Quem mandou mobilizar em mim essa raiva, você que é o culpado. Ou a mulher que está trajando aquela roupa mais curta no verão, ela está pedindo para ser estuprada, pedindo para ser violentada, a culpa é dela, não é minha. E de alguma forma é assim, como eu devo agir em relação ao outro? Se está usando aquela roupa, está pedindo um convite a isso. Se está usando aquela outra roupa, está pedindo, né, outra coisa, e assim por diante, né? Gente, eu não sei mexer nesse negócio aqui. Eu sei que eu tô vendo o horário ali da live, que vai dar 1h30, que foi o que me foi proposto. Eu desliguei o meu WhatsApp de propósito, para eu não me perder com mensagens. Então, se alguém me avisou alguma coisa pelo WhatsApp, eu não vi. Se alguém está dizendo alguma coisa, eu também não vi. E agora eu já não sei o que é que vai acontecer. Alguém vai aparecer aí para falar comigo? Como que vai ser, gente? Eu não sei. Estou lidando aqui com o inesperado, com o inédito. A Marli vai estar aparecendo aqui? Oi, Marli. Renata, foi ótimo, maravilhoso, muito bom mesmo. Tem muita gente comentando, então do ladinho tem os comentários, tem Tem? muitos elogios. Eu não tô vendo. Onde eu vejo, tem pergunta. Como é que é agora? Eu interajo com as pessoas? Não sei. Se você quiser, tem assim, tem muita gente colocando, né, que você está clareando os nossos pensamentos. São muitos elogios mesmo, muito bacana. Mas assim, se você quiser, eu posso falar algumas, ou então não tem problema, a gente pode encerrar por aqui mesmo. E deixa eu ler aqui algumas. Tá Se tem bom, se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Eu só falei, né? Não interagi. Fiquei falando com uma telinha aqui sozinha. Olha, mas todo mundo está aqui participando e está todo mundo gostando. Sim, peraí, que eu já vou ler aqui para você. Deixa eu ver algumas aqui. Colocar. O Raposo disse que quer fazer um curso com você. Então, é que eu não quero colocar aqui na minha tela, senão vai ficar a voz. Peraí, repetida. Um momento. Vou falar aqui todos os comentários. Porque de alguma forma, né, como o professor Rafael tinha me pedido, era para eu trazer alguns filósofos, sociólogos, algumas referências para que os alunos começassem a pesquisar sobre o preconceito, pelo menos foi isso que eu tinha entendido. Daí eu trouxe aqueles que dentro da minha área são vistos como as bases, né? Isso não significa que sejam só eles, né? Tem outros que as pessoas podem buscar, aqueles que são mais comuns, para que vocês busquem aí, dentro da sua realidade, façam a sua pesquisa, né? Aqui tem comentários assim que os governantes não são os primeiros, são os primeiros a não valorizar a educação, né? Somente nas campanhas políticas. Tem uma aluna que é do jurídico que está te dando parabéns, que o irmão é aluno seu, mas ela está amando. Que bom. Se parar para pensar, né, é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Os governantes, eles saíram de uma estrutura. Eles não nasceram de geração espontânea, de dentro da terra. Se o governante, que é aquele que naquele momento está justamente coordenando o Estado, né, ele tem uma postura porque ele está dentro de uma sociedade, né, e foi criado dentro dessa estrutura, podia ser nós, né, ele foi educado com aqueles valores. Eles não saíram do nada. Então, ao invés de mudar o governante, nós teríamos que mudar a cultura, né? A nossa estrutura. Daí é mais trabalhoso, só que a gente fica esperando que venha uma pessoa, sei lá, do céu e resolva todos os problemas, né? Para mudar o tipo de governo que nós temos, precisamos mudar a educação do ser humano, né? Não tem jeito.
Cada um vai ter que fazer a sua parte, né? Mesmo que ache que não vai adiantar nada, mas tem que mudar sim, né? E Cada essa um no questão seu. de, né, preconceito e discriminação, outra coisa que eu falo para os alunos, é mais confortável você pensar que tem uma única maneira de viver, uma única maneira de ser, mas cada pessoa pensa de uma forma, daí você tem que entrar num acordo, ou você vai matar todo mundo então que pensa diferente, colocar né, em guetos, separar, como já se fez, ou a gente vai ter que tentar conviver. Conviver é mais difícil. E nós já vimos que violência não adianta, você não vai violentar o outro, queimar para que siga a sua religião, ou então matar para que né, se organize da maneira que você pensa que é a correta, ou nós vamos ter que conviver, ou vai ter que separar todo mundo, vamos criar guetos, né? Aqui só convive pessoas dessa maneira, outras dessa, daí a gente vive tudo separado. Vai ter que pensar o que a gente quer. É para conviver? Então vamos conviver com os diferentes aí, criar maneiras no dia a dia, né? Não tem Sim, jeito. isso daí está muito na mão dos nossos alunos, né? Está na mão mesmo dessa juventude, de ir mudando aos pouquinhos, e agora dos pais que estão com os filhos pequenos também, colocando isso desde já, né? Para que cresçam com uma mentalidade diferente. É bem aquilo. O que você quer reproduzir, né? E continuar perpetuando e o que você quer mudar. Tem essa questão também da nossa ação individual. Por exemplo, quem aí viu, né? Max Weber, o Weber vai dizer que, ainda que eu seja criada numa estrutura, né? Eu tenho as minhas motivações pessoais. Então, por que eu estou reproduzindo essa atitude? Porque para mim faz sentido, né? Por que eu vou, sei lá, que a gente vê em vários momentos históricos onde, por exemplo, a escravidão era permitida e tinha pessoas que questionavam a escravidão, só que elas eram silenciadas, né? Nós temos a nossa possibilidade de questionar, pera, mas tá que todo mundo está fazendo isso, mas eu preciso fazer? Eu preciso seguir a lei do mais esperto, eu preciso ser desonesto para me dar bem, né? Porque é muito louco aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser, dizem que nós temos que ser honestos, as pessoas ensinam a desonestidade. Não, bonzinho só se dá mal. O mundo é dos espertos. Se você seguir as regras, você vai ser passado para trás. Você tenta seguir supostamente as regras, as pessoas vão debochar de você, porque você é muito certinho. Até que ponto, né? Assim, é uma luta aí, você e o que os outros dizem, né? Acaba sendo isso. Isso mesmo. Poderia deixar as indicações de leitura. Então, eu vou copiar agora para eles o que você mandou. E o que mais aqui que tem? Que não criar minorias. Somar não segrega. Não segregar, né? Isso mesmo. A ideia de segregar até, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que era perigoso numa sociedade você ter muita fragmentação, porque daí bagulho. Essa fragmentação poderia gerar uma sociedade, né, que não consegue pensar um bem comum, porque a ideia para ele é que o governante, né, a sociedade pensasse o bem comum, a união, né, a intersecção das nossas vontades. Mas se a gente está muito fragmentado, não conseguimos conversar como todo. A gente fica só com a nossa facção, o nosso grupinho, e daí a ideia que viria daquele grupinho, você pensa que ela é um bem comum para todos, mas na verdade ela é só para o seu grupinho. Até que ponto, né, fragmentar. E essa questão de maioria e minoria, né, eu falo para os meus alunos, às vezes não está ligada a numérico, mas está ligado à expressividade das pessoas, a direitos que ela tem, né, essa questão de até mesmo minorias tá nesse sentido. Aquele grupo tem expressividade, ela pode ser quem ela tem direitos, ou ela está, né, sendo marginalizada de alguma forma. E hoje em dia nós estamos vendo que está se criando espaço para todos falarem. Então tem gente que está desconfortável porque nunca ouviu vozes que agora estão escutando, né? Porque só estudar na história, né? Já que a história está aí para nos ajudar, que antes para você ser um cidadão
no Brasil, você precisava de renda, não só de renda, como você tinha que corresponder a um grupo étnico, a um grupo econômico, a uma religião, para você ser cidadão e pensar a política, como vamos fazer então para conviver. Hoje em dia, a cidadania está estendida, né? Tivemos o sufrágio universal. Antes era só sufrágio universal masculino, o direito só de todos os homens votarem, agora também as mulheres, analfabetos. Então, a gente tem mais vozes, uma pluralidade de vozes querendo participar, porque antes o que acontecia? Era aquele aristocrata, aquela pessoa dona de terras, que tinha renda, pensando como seria organizar a política para a vida de todos ali, só que ela tinha uma visão sobre quem mora na periferia de acordo com o seu ponto de vista. É diferente quando alguém que está da periferia, né, na periferia, que conhece a sua realidade ali concreta, fala sobre si e por si. Essa ideia até de reivindicar um lugar de fala, está ligada nisso, porque antes falavam poucos grupos, quer dizer, um grupo, né, tinha o direito de falar por todos, né, ser o tutor, tutelar os outros. Agora, a ideia é assim, a mulher periférica falando por si, a mulher branca falando por si, a mulher negra falando por si, a mulher indígena falando por si, é o homem que está dentro de uma relação homoafetiva falando por si, é o homem que está dentro de uma relação heterossexual falando por si, é uma pessoa que está, né, toda essa pluralidade de vozes falando. E isso gera, claro, debate, claro, conflito, tanto que algumas pessoas acham que na democracia você tem que garantir o consenso. Agora eu esqueci quem é o pensador, que depois eu dou uma olhada aqui, porque eu tenho um monte de anotação, né? Mas tem um pensador, que daqui a pouco eu vejo o nome dele, vem na minha mente, que ele diz que, na verdade, na democracia, você tem que conciliar o dissenso. E consenso, a ideia de que, né, a gente vai chegar num momento num único pensamento ali. É o dissenso, você tem que criar um espaço para a diversidade falar. Até o Stuart Mill, ele fala, né, é um outro pensador também, da metáfora dos pugilistas, aqueles que vão para a arena, para o debate. Você deveria permitir que todos venham debater, não colocar de antemão já uma censura. Ah, esse tipo de ideia pode, essa não pode. Você deixa todo mundo vir debater. As ideias mais fortes vão vencer aquelas que são mais frágeis, e daí aquela ideia mais frágil cai, né? Daí a mais forte vem, é confrontada por outra, por outra, por outra. E nós vamos negociando. Eu acho que hoje em dia nós estamos num momento muito novo que não sabemos como viver, porque até então algumas vozes simplesmente não falavam, né? Que, nossa, imagina um indígena no Congresso, um quilombola no Congresso, uma mulher periférica no Congresso, uma trans no Congresso, né? Não, que absurdo, não, esse Congresso era formado apenas por um grupo. Agora, que história é essa que tem um monte de gente querendo falar? É lógico que vai surgir conflito, e nós deveríamos ver o conflito como algo bom. Só que daí, né, a gente vê que esses conflitos podem ser tão desconfortáveis, que daí você quer a ideia única, né? Abre espaço para sistemas autoritários. Não, uma lei, uma fé, um governante, para acabar com a palhaçada, para acabar com essa, né? Acabar com essa diversidade, pluralidade de ideias. Espera aí, como assim eu vou ter que levar em consideração um monte de ponto de vista? Não, é mais confortável um só. Então, faz parte da democracia lidar com conflito, faz parte nos debates ter conflitos, ter choques. É que nós não estamos lidando bem com esses choques. Eu falo para os meus alunos, quem é meu aluno já sabe, acho que eu já dei essa ideia. Antigamente, ó, eu gostando, eu com 32 anos já estou falando na minha época. Na minha época, quando nós tínhamos uma televisão só na casa para todo mundo, e às vezes eu sou da época que nem o controle remoto tinha, depois feito o controle remoto, você tinha que ir lá mudar manualmente, você tinha que entrar num acordo na família. E aquele horário, o que você vai assistir? É o jornal? É a novela? É o quê? Tá que a gente tinha menos canais também, né? Mas você tinha que entrar num acordo, ou então vamos pedir uma pizza, qual o sabor? Tem um carro só. Quem vai usar o carro tal hora? Qual vai ser o programa da família no final de semana? Hoje em dia, né, a ideia de que cada um tem a sua TV, quem consegue, né?
supostamente. Cada um tem a sua TV em casa, cada um tem a sua telinha do computador, não precisa nem dividir o computador. Eu sou da época que a gente tinha aquele um computador só, que tinha que combinar quem ia entrar com a internet de escada depois da meia-noite para acessar o site. Você tinha que entrar em acordo. Você estava habituado a resolver conflito dentro da família. Hoje em dia, para muitas famílias é assim: ah, tá com fome? Pede sua comida aí no iFood, a gente não precisa entrar num acordo, cada um come o que quer, come na hora que quer, come sentado na sala ou na cozinha ou no quarto, cada um que quer, assiste o que quer na sua telinha do computador ali, do celular, você, do tablet, sei lá o que, você assiste sua Netflix, assiste sua novela, cada um supostamente faz o que quer e nós não estamos mais habituados a conversar. Daí chegou o aluno em sala de aula, ele odeia a escola mesmo. Ai, eu odeio a escola. Que horror, eu tenho que conviver com gente. Ai, eu tenho que obedecer aquele horário, eu tenho um horário para almoçar, eu tenho um horário para estudar, eu tenho um horário que eu sou obrigada a conviver com os outros, que coisa chata. Eu quero ficar sozinho. Selecionar com quem eu vou lidar, né? Pelo celular, eu seleciono meus amigos, eu excluo o outro, eu silencio alguém para não ver publicação chata, eu excluo do Facebook, eu saio do grupo. A gente busca esse conforto hoje em dia. Nós não estamos acostumados mais, de certa forma, a lidar com tanto conflito. A gente pode criar nossas panelinhas. E daí acaba tendo espaço para pensamento autoritário. Não, bagunça isso aí de todo mundo convivendo. Não, Nath, vamos pensar, a única maneira de pensar mais confortável, a única maneira de viver mais confortável, né? Precisamos nos adaptar novamente a se é que já existe um momento desse, né? Nós temos que aprender a diversidade. Eu vejo na escola isso acontecendo, sabe? Eu costumo dar aula para primeiro até terceiro ano. Então, eu vejo os alunos entrando no primeiro ano muito desconfortáveis, tendo que lidar com um colega que ele não conhece, que é de outro bairro, que é de outra religião, que é de outra cor, que é de outra tudo. Daqui a pouco, no terceiro ano, de tanta situação que eles já tiveram que passar juntos, todo mundo se ama. Daí você ama uma pessoa que você nunca imaginava que ia amar. Nossa, eu sou amigo de uma pessoa de uma religião diferente da minha, nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu sou amiga de uma pessoa trans, eu sou amiga de uma pessoa bissexual, eu sou amiga de uma pessoa da roça, eu sou amiga de uma pessoa do bairro que tem rivalidade com o meu, sou amigos. Que a convivência permitiu que você visse os casos singulares, que você rompesse com preconceito. Quantos aí, não sei, na convivência já romperam com preconceito? Né? Nossa, eu tinha preconceito com aquele tipo de pessoa, olha só, agora eu tô convivendo, nossa, que coisa, né? Enfim, olha eu já falando pra caramba de novo. Não sei, quer falar mais alguma coisa aí, Marli? Não sei. Comecei. Ligou o modo professor, é um problema. Eu já começo a falar. Não para. Não, está ótimo, e eu já postei também no Face todas as referências que você me passou. Então está ótimo. Parabéns, são muitos elogios, depois você vai ver no grupo de professores aqui. Está ótimo, viu? Agradecemos demais a sua participação, é excelente. E vamos curtir o final do sábado, né? Muito obrigada a todos os alunos que acompanharam, professores. E qualquer dúvida, né, depois eles podem tirar com você, né, Renata? Pode sim. Estamos abertos para o diálogo. Depois do domingo, tá, gente? Domingo é dia santo, minha religião não permite que eu trabalhe domingo. Isso mesmo. Jogar na conta Nem da esse religião. final de tarde. Nem no final de tarde, sábado, um dia santo para mim, tá bom? Então tá bom, obrigada. Tudo de bom para vocês, tá? Obrigada, beijo. Tchau, tchau, beijo. Eu não sei como é que sai disso aqui, deixa eu ver. Desafio.